aqui, quem passar aqui, pegar, chapar. Então, tempo de fugir, eu vou assim, você vai assim. Você não ir assim, porque se ir assim, se a pessoa estar a sair assim, pode vir te pegar, logo pique. Também outra coisa, se nos pegaram, não podemos se queixar, está a perceber? Cada um lhe pega, vai tratar pessoalmente. Tem um cheiro, está a vir um cheiro, aqui ninguém está, né? Ninguém está. Aqui ninguém está, aquela cheiro, vai nos ver. Te falei, espera, está a ver o caso. السلام عليكم شيخ. وعليكم ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله